Fala galera, eu sou o Rodrigo, esse é o canal Futiversal. Estamos chegando aí para mais um vídeo depois de um certo tempo, né? Até porque esse final de ano é muito trabalho, então a gente tem que colocar umas coisas em ordem, né? No caso, priorizar umas coisas para depois ficar livre para outras, né? Infelizmente o YouTube não é a minha primeira renda, então por isso que eu estava um pouco ausente. E agora eu pretendo aí trazer vídeos com mais frequência, agora com esse fim de ano, período de recesso, a gente tem mais tempo, tá? O tema do vídeo de hoje, ele é um tema que muitos jogadores pedem que aconteça isso, que é a redução do calendário, né, brasileiro, porque hoje, se você parar para perceber, eles têm quase 70 jogos por ano. Mas, o que acontece? Muitas federações fazem lobby pelo estadual, né? E a solução seria acabar com os estaduais. Beleza, Rodrigo, mas aí se você acaba com os estaduais, como é que ficam os times pequenos? Lembrando, eu não sou totalmente a favor que os estaduais acabem, mas que seja feita de outra maneira, tá? Eu vou explicar aqui nesse vídeo por parte, tá? Tá, e aí primeira parte, como é que a gente faz isso? Como é que a gente caminha para que os estaduais acabem? Primeira coisa, a gente tem que criar a quinta divisão. Tá? O que a CBF é muito contra. Eu não sei porquê, mas a gente tem que criar a quinta divisão. E aí, eu fazendo os estudos, dando uma olhada no calendário, como fazer a quinta divisão? Você, através do ranking da CBF, você separa as regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Você separa ela em 5. E aí, dependendo do peso das federações, uma tem mais vagas, outra tem menos vagas. Entendeu? Se eu for dividir aqui, vai dar um vídeo de 1 hora. Mas, dando um exemplo, obviamente, a Federação do Rio vai ter mais peso que a Federação do Espírito Santo, certo? E aqui no Rio e aqui no Sudeste, obviamente, nós temos Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e o Espírito Santo. Então, como você pegaria e faria essa divisão? Você daria 20 times em cada região, e aí aqui no Sudeste seria 6 de São Paulo, 6 do Rio, 6 de Minas e 2 do Espírito Santo. Você faria um campeonato com os 20 melhores ranqueados desse grupo regional, que seria o grupo do Sudeste, como da mesma forma você faria com o do Nordeste, como faria com o do Sul, e aí ia depender do peso de cada federação, e aí o campeão de cada grupo sobe para a Série D, sem mata-mata, sem nada. Fazem 20 clubes, 38 rodadas, como se fosse a Série A, mas de maneira regional, você jogando contra equipes da sua mesma região, e aí esses 5 sobem e, obviamente, como você faz o descenso da Série D, os 5 piores ali, você rebaixa, né, e aí entram para o regional e os 5 melhores aí, os campeões regionais sobem, né? Isso aí ajudaria as equipes menores a terem um calendário. Mas aí, o que acontece? E quem não entrar nesse ranking? Você segue o modelo da Copa Paulista, da Copa Rio, que a gente chama. Você faz um torneio ali mais nichado, dentro do estado, entendeu? Que possibilite uma subida de ranking. Entendeu?
para você aí, quando sai o ranking final que vai definir, né? Sempre tem uma data que sai o ranking, mas aí vai ter uma data final para definir quem vão ser os ranqueados aptos a participarem da tal da Série E, da 5ª divisão, entendeu? Eu tô explicando de uma maneira superficial, mas é para vocês terem uma ideia de que tem como acabar com os estaduais, entendeu? E não os times pequenos não saírem prejudicados disso. Pô, Rodrigo, mas aí beleza. E os times grandes? Como é que vão acontecer? Vão ficar até maio sem campeonato? Não. A minha ideia, né? Durante o meu tempo livre ali, a minha ideia é o seguinte: você cria uma Copa da Liga. Hoje a gente chama de Copa do Brasileirão, né? Copa da Liga, Copa do Brasileirão, o que for, né? Dá o nome que vocês quiserem dar, mas é como se fosse uma espécie de Copa da Liga, que é adotado em todo canto. Tem Copa da Liga em Portugal, tem Copa da Liga na Inglaterra, tem Copa da Liga aqui agora na Argentina, e por aí vai. Você cria uma Copa da Liga, você cria uma parada em âmbito nacional mais competitivo, e aí você tenta fazer dar aquela abraçada no molde de premiação da Copa do Brasil. Porque é interessante para os times menores, à medida que avançam, né? E é aquilo, eu fiz a conta. Da Série A D, são 124 times. Para você fazer o molde certinho, você teria que adicionar mais 4. Aí você pega os 4 da recém-criada, os 4 melhores ranqueados dessa recém-criada 5ª divisão e integra nessa Copa da Liga. Que também vai dar mais calendário e mais visibilidade para esses times menores. Ou seja, vão ficar 128. Aí você faz a conta comigo. 128. E jogo único, tá? E aí, vou chegar lá, mas... Aí é aquilo. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2. Você vai ter 7 jogos. Os 2 times chegarem na final vão ter 7 jogos. Tem estadual aí que você tem 15 jogos. 16 jogos, fora mata-mata. Às vezes é ida e volta, às vezes é jogo único, ou seja, você reduz o calendário dos times maiores para apenas 7 jogos e de forma competitiva. Faz jogo único. Como é que você define quem vai ser o mandante do jogo único? Pô, o ranking. O ranking vai ser praticamente a rainha. Vai ser ali a rainha dessa definição, tanto para essa Copa da Liga quanto para a 5ª divisão. Então, ou seja, vai ser o mandante quem tiver melhor ranqueado. Vamos supor, o Botafogo vai pegar um time lá da 4ª divisão. Obviamente, o Botafogo vai jogar em casa. E aí vai, entendeu? Você faz do ranking. Você faz o sorteio, os potes, né? Tem obviamente os potes. O pote da Série A vai enfrentar o da D, o da D, entendeu? E por aí vai. Da B vai pegar o da C. Quem tá melhor ranqueado é o de casa. Entende? Quem vai ser o mandante na fase seguinte é o tal de casa. Vai ser o mandante. É o que tá melhor ranqueado. Então, você tem uma opção, você reduz isso para 7 jogos, tira uma vaga da Libertadores do Brasileirão e faz uma premiação, não precisa ser igual, mas rentável como a da Copa do Brasil. Eu te garanto, tá? Eu te garanto que vai atrair público, vai dar um retorno bom para quem está jogando e, principalmente, vai ser um diferencial. Eu acredito que aumente até a competitividade do Campeonato Brasileiro, porque você vai matar uma vaga da Libertadores. Então, vai ter uma galera que vai ter que correr mais atrás. A gente tem muita vaga no Brasileirão, a gente tem condições de fazer isso. Entendeu? E aí aquilo, eu tô colocando, porque, obviamente, se o brasileiro que tá na Libertadores, ele vai do início ao fim da temporada, né? Pô, obviamente ele vai ter mais jogos que todo mundo.
E ele pode chegar num eventual Mundial Interclubes aí, na Copa Intercontinental, né, que mudou agora, mais cansado. Então, até para essa galera que vai pro Super Mundial agora, pô, tu ter 7 jogos só no início do ano, pô, seria maravilhoso, entendeu? Porque você vai ter lá o Super Mundial, vai inchar o calendário, e aí vai ter o desgaste. E falando desse desgaste, você evita o teu jogador de ter que estar em situações de, pô, ter que jogar em campo que é praticamente de barro. Campo com gramado ruim. Né? Boto como exemplo Paulinho Paulo. O Vasco perdeu o Paulinho Paulo. Paulinho Paulo é um dos melhores jogadores da equipe. Perdeu um meia de criação excelente. Fez falta pra caramba no Vasco esse ano. Entende? E aí evitam lesões totalmente desnecessárias, porque o jogador chega frio no início do ano, aí, pô, vai jogar um campeonato ali, pô, que você tem um desgaste aí, e um desgaste necessário, porque aqui no Rio não tem premiação, pô. Em São Paulo tem, mas aqui no Rio não tem premiação. E aí, pô, você dando esse gás ali, pô, você dando esse gás ali, principalmente financeiro, e ainda, pô, eu já consigo resolver, pra quem não tá na Libertadores, pô, já consigo resolver a vaga na Libertadores agora, pô, é muito mais tranquilo, você joga um campeonato brasileiro mais leve, pô, pensando, como eu vou fazer pra ganhar, pra tentar pelo menos chegar no título? É uma boa. Pro time da Série B que, pô, eventualmente acontece uma zebra, ganha, pô, agora eu só tenho que pensar em subir na primeira divisão, porque eu já vou subir primeira divisão jogando Libertadores. Entendeu? Como a cabeça, o planejamento vai mudando. E aí, pô, como eu te falo, e a Copa do Brasil? A Copa do Brasil você já começa logo quando essa Copa acabar e você tem a opção de fazer, botar mais times na Copa do Brasil, inclusive que não jogam o Campeonato Brasileiro. Fica estilo FA Cup. Entendeu? Você dá mais diversidade, você traz uma parada mais cultural, né? Fica assim, mais cultural, você conhece mais times. Fica algo legal. E sempre jogo único. Entendeu? E, inclusive, pô, é início de temporada. Nessa Copa da Liga, é início de temporada. O que você faz? Patou? Pênalti. Ponto. Resolve-se logo. Entendeu? Sem prorrogação. E na Copa do Brasil você leva para uma prorrogação. Tá vendo? É uma questão de boa vontade. Você consegue fazer com que todo mundo tenha calendário, tenha premiações melhores e jogue ainda em âmbito nacional. O que você consegue aumentar aí a visibilidade da tua marca. Mas aí eu vou fazer a pergunta para você. Você acha que alguém dessas federações realmente, para eles isso é rentável? Você acha que eles não querem as cotinhas das televisões? É isso. A forma tem. A forma existe. A forma tem, a forma existe e a fórmula. Praticamente os maiores campeonatos do mundo, as maiores federações do mundo seguem essa fórmula. E a forma. Então, tem jeito. Entendeu? Você poupa o jogador e deixa todas as competições ali em âmbito nacional mais competitivas e atrativas. Agora, vocês não querem, meu amigo? Quem perde somos nós que gostamos de futebol pra caramba e os jogadores que ficam lá tendo que jogar 60, 70 jogos por ano e se machucando. Entendeu? Tendo o risco aí de perder a carreira, inclusive. É isso, galera. Se vocês gostaram sobre o tema, se vocês acham que pode ter um formato melhor e que seja mais atrativo, pô, eu quero a opinião de vocês aí. Tamo junto.